Bom dia, Deus abençoe vocês. A palavra do Senhor nos garante que Ele está conosco. A nossa fé está nele e nós estamos confiando de que Ele tem nos guardado. Fiel é a palavra, né? Porque a gente não pode ter medo daquele que pode matar o corpo, mas tememos aquele que pode fazer tanto ao corpo quanto o espírito e a alma. Queridos irmãos, Deus abençoe, manhã maravilhosa. Tá? Eu quero ler dois textos da palavra do Senhor, João 14, versículos 16, 17, 18. E depois João 16, nós vamos ler a partir do versículo 7. João 14, já está aqui. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês conhecem porque Ele está com vocês. Ele virá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. João 16, versículo 7. Vamos ler até o versículo de número 10. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Verso 10, 11. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Obrigado. Amém. Podem sentar, irmãos. Jesus falou pouco a respeito do ministério do Espírito Santo, mas o que temos registrado na Bíblia é que ele ocuparia as funções e ocuparia o lugar de um Deus. Antes tínhamos aqui na pessoa de Jesus um Deus visível, um Deus encarnado. Agora, com a presença do Espírito Santo, seríamos Jesus invisível. O Espírito Santo atuaria por herança por aquilo que já havia sido plantado em todas as almas e pelo trabalho que foi feito da obra da salvação para a humanidade. Então o Espírito Santo atuaria através da fé sobre o conceito daquilo que havia sido realizado para a salvação da humanidade. Pela fé todos seriam selados pelo Espírito Santo por meio daquilo que Jesus fez. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 10, 9, que a boca confessa o que está no coração, e se tu creres, você será salvo. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. É pela fé, é uma crença absolutamente naquilo que foi feito na obra da expiação, que Jesus assumiu todos os nossos pecados, as nossas dores. E aqui
João está falando aquilo que Jesus havia deixado. Olha, eu vou para o Pai, é preciso que eu vá, senão o Consolador, o Auxiliador, não estará com vocês, para conduzi-los em que, na verdade, Ele estará com vocês em todos os momentos. E a partir dos ensinamentos de Jesus e a aplicabilidade dos nossos corações, pela fé, nós estamos então andando na direção do Espírito Santo, seguindo tranquilamente o caminho que Ele deixou. Para quê? Para enfrentar, para confrontar o pecado, a maldição. Nós temos o poder do Espírito Santo justamente para revelar o poder de Deus. E é através do poder de Deus que todas as armadilhas, todas as obras satânicas serão desfeitas, serão quebradas, anuladas, rejeitadas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Essa obra é realizada porque o Espírito Santo está com a igreja, o Espírito Santo está com o seu povo. E essa obra não vai parar, mesmo por meio de ameaças, mesmo por meio de toda e qualquer ação para fazer com que o povo recue. Nós estamos servindo a Deus. O perigo está por todas as partes. As sanções malignas estão aí atingindo quem realmente se coloca na direção da vontade do inimigo. Ele traz prejuízo, maldições, ele veio para fazer isso. O próprio Senhor Jesus Cristo qualificou que ele veio para fazer essas coisas. Mas estamos agora sendo dirigidos pelo caminho da verdade. E o caminho da verdade é justamente na direção da vontade de Deus. E o Consolador estará conosco. O texto é muito claro pela expansão do tempo, o momento em que isso vai acontecer, da volta de Jesus, nós não sabemos, só o Pai sabe. Mas Jesus deixa bem claro: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês abandonados, órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês. E essa é a maior herança que temos. Nós estamos vivendo nesse tempo presente no mundo. O apóstolo Pedro, ele encara essa realidade como um mundo passageiro. Nós estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui numa viagem, mas a maior viagem não pode ser comparada com essa viagem minúscula, terrena que estamos vivendo aqui. Há uma mudança completa quando estamos definitivamente com o Pai, com Ele, com aquilo que foi prometido. E Pedro fala a respeito disso: olha, estamos aqui como peregrinos, é de passagem. E a nossa fé está estabelecida justamente nessa condição de estarmos sempre subtraindo aquilo que vem nos auferir, nos machucar, nos atingir, sempre subtraindo isso a nada diante daquilo que está prometido. As possibilidades de sermos atingidos, elas existem, elas estão presentes, porque nós não estamos fora do mundo, nós estamos no mundo, nós estamos no mundo sistema, né? No mundo que vivemos, precisamos viver, mas o texto é muito claro: nós não estamos sozinhos, a nossa fé está nele. Eu tenho imaginado a dor e as dificuldades que as pessoas têm vivido diante de tantas ameaças e faltas e de tanta negligência e de tanto estado de calamidade, corrupção que acontece na vida. Mas, irmãos, nós não podemos ser conduzidos por esse discurso. Nós não podemos ter a nossa esperança aqui. Exigimos, mas a nossa fé, ela não está presa aos limites, né, dessa visão humana, dessa visão que tem tudo que faz com que o ser humano fique enrolado, apertado, deprimido, envolvido nessa manobra de sentimentos. Nós estamos vivendo na direção da verdade. E a verdade é realmente estarmos na presença de Deus,
Jesus estava falando para os discípulos porque a sua ausência causaria realmente uma estranheza no meio deles. Eles se sentiriam desapontados, se sentiriam assim sozinhos, mas Jesus falou: eu vou ficar fora do cenário, mas eu vou rogar ao Pai que envie no meu nome o Consolador. O Consolador. Versículo 16 do capítulo 14, ele diz: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não existe como o mundo perceber essa dinâmica da atuação sobrenatural. O mundo não conhece, está distante dessa realidade. Nós estamos em duas dimensões, são duas dimensões paralelas. Estamos vivendo essa vida realmente concreta, circunstancial, mas nós estamos vivendo muito mais a vida sobrenatural, espiritual, o olhar aonde a gente não vê somente as relações humanas, mas a gente vê aquilo que está atingindo as pessoas por um lado sobrenatural. É a visão da atuação dos demônios e como eles trabalham, como eles estão agindo em todos os locais, em todas as áreas, tentando realmente subtrair as vidas, poder controlar as mentes. Então nós temos uma dimensão que está acima dessa filosofia normal, dessa vida de tentar colocar realmente uma origem, uma causa do que está acontecendo no humano. Mas nós sabemos que isso tem uma força que está orquestrada, administrando os corações, está enchendo as almas de tanta maldição. E é essa visão. O Espírito Santo, o Consolador, está aqui para nos dirigir, caminhar conosco, porque até chegar aos céus é uma caminhada. Nós não estamos no lar, mas estamos indo para o lar. Aqui nós estamos congregados, consolando uns aos outros, confortando uns aos outros, dando realmente a palavra para crescimento, para edificação, mas aqui não é o nosso lar. Aqui não é um lar definitivo. E a visão que João está falando a respeito daquilo que Jesus estava para fazer é justamente essa visão. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E essa é a visão que o próprio Jesus, ele enviou o Consolador. Nós temos limitações em nossas mentes, temos algumas vezes dúvidas, temos muitas vezes revoltas, temos dentro de nós atitude que às vezes é de retroceder. Isso é natural do ser humano, isso é natural de quem muitas vezes pode ter decepções, esfriamento na fé e ficar contra e se sentir abandonado. Isso é natural da vida humana. E é justamente por esse motivo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque tem coisas para realizar que vocês não vão poder fazer através do conhecimento e da formação acadêmica ou não acadêmica. Para fazer a minha obra, vocês precisarão do poder do Espírito Santo, precisarão que eu esteja com vocês, porque as coisas que estão para serem realizadas, elas precisam de muito mais do que a inteligência humana. A conversão das pessoas, a libertação das pessoas. Por isso que Jesus falou a respeito que o Espírito Santo convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que realmente creia nesse evangelho libertador. Mas não são as meras palavras, não são os argumentos humanos.
E a verdade é que precisaremos do poder sobrenatural, porque o que está agindo no mundo são as forças malignas, são realmente as ações que revelam os intentos muito maiores do que os intentos humanos. A gente sabe muito bem que Satanás quer jogar todo o horror sobre a raça humana. Ele tem uma inveja tremenda do ser humano. Nós fomos criados imagem e semelhança do Deus eterno. Isso ele não foi. E ele quer jogar toda a injustiça, toda a desgraça sobre a raça humana, porque ele perdeu o seu lugar. Ele não tem mais o seu posto, ele não pode agir mais como um querubim eterno. Ele perdeu. E ele sabe que está derrotado. E no tempo certo, a palavra do Senhor nos diz que ele será destruído. Mas ele não tem poder mais sobre as almas que confiam no Senhor. Ele vai ficar, de alguma forma, tentando, por todos os meios, criar todos os problemas e dificuldades para que as pessoas vivam debaixo de terror. Ele vai criar toda a obra para tentar destruir a fé das pessoas, destruir a crença no Senhor que as pessoas devam ter. E Jesus está falando aqui, olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ele fez isso, mas ele precisava ir. Ele precisava ir, senão o Consolador não viria. E nós sabemos muito bem, irmãos, que a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo. É a ação que dispensa agora toda a graça vinda do Espírito Santo. Nós temos o Consolador conosco, porque sabe do que nós passamos, sabe do que nós estamos enfrentando. O próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo em João 16:33, ele fala a respeito dessas coisas, que o mundo vai trazer muitas coisas para nos decepcionar. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. E ninguém quer sofrer, né? No mundo, vocês vão sentir aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu creio que a força que nos mantém de pé para estar aqui é justamente a presença do Espírito Santo em cada um de vocês, na minha vida. Nós não servimos a Deus porque simplesmente confiamos em nós mesmos, mas confiamos no poder do Espírito Santo para enfrentar. Nós vivemos numa degradação, irmãos. É um desafio a cada dia, é um problema a cada dia. É uma luta que temos que enfrentar, não tem como recuar, não tem como voltar atrás. Nós vamos passar por aflições, sofrimento. Eu sei que o ser humano, ele sente profundamente como isso vai tirando as suas forças. Sofrimento a cada dia, problemas a cada dia, dificuldades. Muitas vezes a gente faz tudo certo, está tudo errado. E como vamos enfrentar sofrimento? Sofrimento faz parte do nascedouro da existência humana. Não tem como fugir disso. Nós vivemos e temos que entender que no mundo teremos aflições. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: não podemos agora criar um cálculo redundante de que o sofrimento agora é uma coisa que me impede de estar com Deus, me impede de fazer a obra de Deus. O sofrimento, na verdade, ele faz com que cada um de nós tenhamos mais aproximação com Deus, mais fé em Deus, porque nós não vamos vencer essas coisas simplesmente com a nossa visão humana. Precisamos do Espírito Santo. Senhor, eu preciso vencer. Espírito Santo, eu preciso ultrapassar. São coisas assim realmente ultra circunstancial. Senhor, me dá esse poder. Eu preciso desse poder. Não tem como ultrapassar
se não for a sua presença comigo. Se o Senhor não estiver comigo, então não existe dimensão pior que seja que Deus não possa atuar, não possa resolver, porque Ele está conosco. Ele é maior que tudo, maior que o diabo, maior que o inferno, maior que o mundo, maior que as ameaças. Nós estamos servindo a um Deus de pau, de pedra, uma imagem, não, irmãos. Nós estamos servindo uma entidade que se manifesta e depois deixa a pessoa perdida, não. Nós estamos servindo a um Deus fiel. Ele está conosco. E essa nossa vida aqui não vai ser diferente do que os nossos irmãos tiveram por lutas. Mas a Bíblia diz: tenham coragem, tenham bom ânimo. Ânimo, ânima. É a força que nos faz levantar. Sem ânimo, nós não temos coragem de nada. Sem ânimo, a gente não pode movimentar nada. Sem ânimo, a gente não pode fazer nada acontecer. Então, o ânimo, a vida, a força, a energia vital, ser humano, vem de Deus. É Ele que nos dá o ânimo, Ele que nos dá essa capacidade de colocar na mente: eu posso, eu vou, eu me ergo, eu creio. E a palavra do Senhor, quando fala em João 14, está dizendo justamente essa: o mundo não conhece, não pode conhecer, porque não tem parte com Deus. O verso 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Só podem receber quem é de Deus, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E essa é a nossa fé. Ele está conosco. Nós não podemos jamais criar essa linha de filosofia que o ser humano está sofrendo porque tem que pagar alguma coisa por aquilo que fez. Tudo já foi pago na cruz. Olha, se eu creio que o ser humano ele ainda está se penitenciando por alguma agrura ou sofrimento, eu estou dizendo que a obra que Cristo fez não tem valor, não tem poder, não foi eficaz. Eu creio que nós passamos aqui justamente ainda pelo resultado do pecado que está hoje inserido nesse planeta. Até a Terra geme, a Bíblia diz que a Terra geme. Geme por quê? Pelas mudanças, pelo ecossistema que foi atingido. A gente vê aí tantas coisas que acontecem no mundo, assim, sem explicação. É o pecado que está aí, mas um dia essa terra vai ser restaurada, como o homem vai ter também uma restauração completa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! É muito fácil a gente ficar culpando um ao outro, mas é uma visão muito comum às pessoas. Culpar é fácil, porque eu não consigo ver em mim, eu projeto nas pessoas. Ninguém assume nada, ninguém assume as suas responsabilidades e responsividades. Deixa tudo por aí, nada. Nós estamos vivendo no mundo, é um tempo de entender que esse mundo vai passar. Você já viu como as coisas estão mudando? Como você já mudou? Você já mudou? E assim a vida, as coisas vão mudando. Nós não podemos lutar contra o Espírito Santo. Temos que ser dirigidos por Ele. Não existe um ser mais inteligente, poderoso, que possa nos salvar, a não ser o Espírito Santo nessa vida. É Ele. É em oração. Estamos orando mesmo. O homem não é um ser físico com experiência espiritual. Nunca foi. O homem é um ser espiritual com experiência física. Nós não somos um corpo para uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual para uma experiência física.
e física, corpo, soma, não deu certo. Não deu certo. O corpo de Adão não deu certo. E por isso que nós estamos aqui envelhecendo, passando por essas agruras, essas coisas que não podemos muitas vezes explicar, porque há tanto ódio, porque há tanta raiva, porque há tanto desamor, porque há tanto crime, porque há tanta raiva. E é isso aí, esse corpo não deu certo. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós teremos corpos incorruptíveis. Eles jamais cederão a essas ameaças, a essas invocações. Nós estaremos longe disso. Isso não vai ser mais prazeroso, porque o nosso corpo físico não terá mais essa forma de assediamento para esses sentimentos. Estamos fora disso. Por isso somos guiados. Por que somos guiados pelo Espírito Santo? Porque se formos guiados por nós vamos acabar vivendo uma vida de total condição de desgraça. Nós vamos ficar sempre entorpecidos por esse mal. A gente vai tentar de todas as formas justificar o injustificável. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque a nossa natureza é tendenciosa a culpar, a apontar, a tentar de alguma forma escapar da verdade, e precisamos ser guiados pela verdade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas é bíblico, tá? E nós estamos enfrentando agora uma ameaça muito grande quanto às vidas humanas, tá? Tudo que estamos passando, tentativa da aprovação da lei do aborto e outras coisas mais, isso é bíblico. Nós estamos vivendo aqui, temos que ter posicionamento, princípio bíblico, palavra de Deus. A vida começa na concepção, toda a vida é de Deus, toda a vida é de Deus. O mais absurdo que aconteça pelo desastre, pelo absurdo humano contra o outro ser humano que vem uma vida, mesmo assim toda a vida tem uma lei de fecundação que foi criada por Deus. Não é humano, isso foi criado por Deus. A vida é algo extremamente divino. Deus criou a vida está nele. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se assumir se não for. Ele é a vida, e a vida veio por meio dele. Ele estava juntamente com a Trindade na criação de tudo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu quero dizer para os irmãos que fiquem firmes com a palavra de Deus. Fiquem firmes na fé, porque o que nós estamos vivendo, nada está em oculto aos nossos olhos. Nós que lemos a Bíblia, nós que conhecemos, estamos aqui na escola bíblica dominical, ouvindo a mensagem, estudando a palavra, não podemos nos aterrorizar. Devemos permanecer caminhando, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aquilo que não pode matar o nosso espírito e a nossa alma. Esse corpo já está num total processo de degradação. A gente tem mudanças toda hora, né? A gente acorda bem um dia, outro dia a gente acorda mal. A gente está bem, daqui a pouquinho tem um problema qualquer que aparece no corpo. Esse corpo está no estado de processo degenerativo, de mudanças. Mas o homem interior se renova a cada dia. O homem interior é o homem espiritual, é o ser espiritual que está conosco. E é esse ser espiritual é que nos faz mais próximos de Deus, vivendo na fé. O mundo não conhece isso, o mundo não aceita. O mundo não conhece porque o mundo quer as coisas de Satanás, irmãos. O mundo quer as coisas que realmente venham satisfazer a alma. Aí, essa bagunça, essa
coisa que acontece, desordem completa, né? De total ação do mal aí nas almas humanas. A gente vê aí, o mundo que é isso, as pessoas não têm qualquer conceito de que aquilo que é espiritual, que tem que obedecer a Deus e não obedecer a Deus, estão aí, estão totalmente dominados por esses sentimentos, mas nós não, nós sabemos o que devemos fazer e viver, e vivemos essa palavra que o Espírito Santo está nos guiando. E por mais que você tenha sido submetido a uma experiência difícil, por mais que você tenha alguma coisa para dizer, poxa, eu me arrependo, por mais que você tenha a dizer assim, poxa, eu errei, o Espírito Santo está com você. Ele não te abandonou nunca, nunca te abandonou. Ele está com você. Eu gosto muito da passagem que Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, fala a respeito de nós termos um pensamento que seja de arrependimento. Para falar a respeito da luz, ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. É a epístola, é a primeira epístola de João, mas a mensagem é boa. É a primeira epístola de João, 1:7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Nos limpa a cada dia, a cada manhã. Não que nós tenhamos prazer em pecar, mas Ele sabe da nossa consciência. Ele sabe o que está em você e o que está em mim. O que é de verdade colocado diante dele. Vamos colocar diante dele. Nós não aceitamos o que está acontecendo no mundo contra o ser humano. Não aceitamos. Temos que orar. Temos que pedir ao Senhor para realmente retirar. Não aceitamos. E a oração, ela é poderosa para fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu quero que você se ponha de pé, em nome de Jesus. Saiba que o Espírito Santo está guiando a sua vida. Você não está só. O Espírito Santo está guiando os seus sonhos, seus planos. Convido aqui a pastora Regina para fazer essa oração por nós. Oração de guarda, de proteção. Não tenha medo, meu irmão. Ninguém pode tirar aquilo que já não nos pertence mais. Nossas vidas pertencem ao Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus, pastora. Ore por nossas vidas. Sobre sua cabeça, querido Deus e amado Pai, nesta manhã entramos neste lugar e recebemos de Ti, Senhor, uma palavra que levanta o nosso ânimo, que nos dá convicção de fé, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nessa manhã, ó Deus, essa palavra que invade a nossa alma, possa, meu Deus, aquecer a nossa fé, nos colocar de pé, convictos de que o Senhor peleja por nós, o Senhor cuida das nossas batalhas, das nossas lutas. Não há nada, ó Deus, que o mundo possa nos fazer, porque o Senhor está no controle da nossa vida. A nossa fé, meu Deus, está arraigada na Tua palavra e implantada na eternidade, ó Pai, na certeza, na convicção de uma vida de fé junto a Ti, meu Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício que nos salva, que nos resgata, que nos levanta, que nos coloca em posição diante da face do nosso Criador. Que em nome de Jesus, nesta manhã, essa graça, meu Deus, possa chegar até aqueles nossos irmãos que estão em aflição, estão passando por medos, temores, lutas. Meu Deus, toda a vitória provém do Senhor.
Senhor. E é no Senhor que os nossos olhos estão fitos, estão fixados. Nós estamos aguardando o cumprimento de toda a Tua palavra em nossa vida, meu Deus. Fortaleça a Tua igreja. Faça-nos andar, meu Deus, marchar sem medo, com certeza, com convicção. Porque é isso que a fé faz. A fé nos levanta, nos põe de pé e nos faz crer que lá onde nossos olhos não veem, há algo